Louvor, eu me lembro. Mas eu queria trazer aqui um abraço, como o pastor já falou, da igreja lá de João Pessoa. É muito bom, onde quer que você ande, dentro do Brasil, você vai encontrar parte da sua família, né? E para a gente é um prazer poder conectar com esse propósito. Eu sei que Deus tem feito algo extraordinário nessa igreja nesse ano. A escola de ministros, ela também não está aqui à toa. Deus está se movendo e a gente precisa, irmãos, estar de vez em quando ajustando nosso foco para entender e valorizar o que Deus está fazendo no nosso meio. Eu costumo dizer que é muito mais fácil reconhecer o mover do Espírito na igreja dos vizinhos. Às vezes é mais fácil para a gente enxergar o que Deus está fazendo em um outro lugar. Mas a gente precisa, irmãos, de vez em quando dar uma ajustada no coração para perceber o que o Espírito de Deus está fazendo no nosso meio. E eu vou te dizer, Ele está se movendo no nosso meio, irmãos. O que está acontecendo aqui é resultado de uma visão, é resultado de uma atitude de fé simples. Eu gosto dessa definição do irmão Reagan. Ele disse que fé simples é assim: Deus disse, eu creio e o assunto está encerrado. Tem como dificultar isso, irmãos? Fé simples é exatamente isso. Deus disse, eu creio e ponto final. Pensando nisso, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por gentileza, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 5. 2 Timóteo 1,5. Paulo aqui está escrevendo para um filho na fé, o irmão Timóteo, certamente você já deve ter ouvido falar dele. Mas ele diz lá no versículo 5, disse: eu lembro da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e eu estou certo de que habita também em você. Deixa sua Bíblia aberta aí, vamos pensar um pouquinho sobre isso. Paulo está falando aqui sobre uma fé sem fingimento. Eu gosto de uma versão da Bíblia que diz que é uma fé sincera. Oh, glória a Deus! É possível ter uma fé sincera, irmãos. Olhe para o seu vizinho e diga: você tem uma fé sincera. Amém? Agora, o que seria uma fé não sincera? Uma fé que foi adulterada por causa do fingimento. Uma fé sem fingimento, isso quer dizer que o contrário também é verdadeiro. É possível uma pessoa, irmãos, ir acrescentando determinadas atitudes que Deus desaprova na fé. Por isso que quando, por exemplo, o escritor de Judas, ele fala no versículo 3, ele diz: olha, quando eu estava empreendendo toda a minha força para escrever para você acerca da necessidade de batalhar pela fé uma vez entregue aos santos. E aí, entenda, aquela fé, no sentido do que ele está falando lá em Judas, é o contexto do ensino que a gente tem das Escrituras. Amém? E ele disse: olha, por isso você precisa batalhar. Você não pode deixar que nada adultere o conteúdo daquilo que está sendo ensinado. A semente, ela precisa ser entregue da forma que ela é, genuinamente nascida no coração de Deus. Mas ele diz: olha, eu quero que você se esforce e que você batalhe. Quantos sabem, irmãos, que Deus é um Deus de paz? Mas existem situações que Deus nos anima a batalhar. Está lembrado disso? Paulo mesmo vai falar em 1 Timóteo no capítulo 6. Ei, rapaz, combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Existem coisas, irmãos, a respeito das quais a gente pode lidar com muita tranquilidade, mas existem outras que a gente não pode tolerar ou permitir. A gente precisa ter uma atitude de guerra mesmo. E o escritor de Judas está dizendo: ei, combata o que você tiver de combater, na influência dessas pessoas que estão se infiltrando dentro da igreja, porque essa fé foi dada aos santos. Irmãos, se nós deveríamos combater esses ensinos que estão se levantando contra a fé genuína, eu posso te dizer, irmãos, Deus espera a mesma atitude no que diz respeito ao cuidado da nossa própria fé nas Escrituras. Porque, irmãos, se nós começarmos a tolerar determinados sentimentos, sensações, pensamentos, é possível que o adulterar dessa fé comprometa o resultado. Aqui vocês usam a expressão gasolina batizada também? Sabe que não é coisa boa esse batismo, né? Tem um batismo que é bom, mas o batismo da gasolina é uma adulteração, é uma violação. É você acrescentar uma quantidade de álcool que não é própria para aquela gasolina. Eu vou te dizer, irmão, se você cuida da gasolina que você coloca no seu carro, irmãos, geralmente Deus vai exigir de nós um autoexame a respeito de como está a nossa atitude na fé.
Amém? O irmão John Wesley, na época dele, ele falou que existia um componente muito perigoso que parecia fé. E ele chama aquilo de assentimento mental, ou concordância mental nas Escrituras. Pessoas que estão prontas a dizer, essa doutrina é muito bonita, eu acho isso lindo. Mas achar lindo não é o suficiente, irmãos. Fé genuína tem uma atitude, fé genuína tem uma fala, fé genuína produz obras correspondentes. Os irmãos estão comigo? Eu estava falando sobre fé simples e estava lembrando. Lembra lá em Gênesis, no capítulo 22, quando Deus diz para Abraão, Abraão, eu tenho uma ideia, faz o seguinte, pega o teu filho, aquele filho da promessa que você estava crendo, confessando, 25 anos, que a tua mulher também já teve na velhice, pega ele, leva ele no alto do monte Moriá e sacrifica ele para mim, por gentileza. Os irmãos estão aqui? Já pensou numa mensagem dessa no WhatsApp? Pega Isaac e imola ele para mim, por gentileza. O que a Bíblia fala que aconteceu, irmãos? Abraão recebeu aquela informação. E se não me engano é lá para o versículo 3. Ele diz, no dia seguinte, Abraão se levantou e foi. Irmãos, de verdade, eu fico pensando sobre isso. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha que esses personagens eram alguns robôs, né? Alguém que estava agindo de uma forma porque ele já tem uma natureza diferente. Irmãos, graças a Deus a sua natureza ainda é melhor do que a natureza de Abraão, viu? Graças a Deus por isso. Mas o que aconteceu, irmãos? Deus falou com Abraão e Abraão simplesmente decidiu obedecer. A Bíblia não narra o tipo de batalha que aconteceu na cabeça de Abraão. Por quê? Parece que a Bíblia coloca uma ênfase nas atitudes dele. Está comigo, irmãos? Não estou dizendo que a Bíblia não fala sobre como a gente deve tratar os nossos pensamentos. Mas o que eu quero te lembrar é que viver pela fé é muitas vezes agir a despeito dos pensamentos que possam se levantar contra você. Os irmãos estão aqui? Amém. Se o diabo não puder adulterar a sua fé no sentido de fazer você esmurecer, não acreditar em Deus, ele vai tentar acrescentar alguma coisa no meio do caminho. Ele não vai conseguir o objetivo de cara, mas ele vai tentar contaminar a sua fé de alguma forma. E aí, irmãos, o que eu posso te dizer? Independente do que você está sentindo, se Deus disse, obedeça. Pega a palavra e começa. Irmãos, como seria a nossa vida se nós começarmos a praticar tudo que nós ouvimos assim que termina o culto? Eu ouvi uma mensagem do irmão Charles Spurgeon. Eu deixei minhas notas ali embaixo. Não, mas deixa. Agora vocês vão ter que me aguentar. Sem as notas é pior ainda. Mas vai dar certo. O irmão Charles Spurgeon, ele tem uma ministração que eu achei bem interessante. Ele diz assim: por que há tanta pregação e tão pouca prática? Não vou pregar essa mensagem não, que faz tempo que eu não venho aqui, eu não quero que os irmãos guardem essa recordação de mim não, como é exortador muito pesado não. Mas ele disse, viu? Ele disse, por que há tanta pregação e tão pouca prática? Resposta, por falta de meditação. É mais fácil passar um ano ouvindo mensagens diferentes no YouTube do que passar uma hora pensando de forma devota sobre o que Deus diz. Porque quando você medita por tempo suficiente, aquilo vai colocar o seu coração em brasa. Não sei se a palavra colocar brasa no teu peito, no teu coração, para que você comece a praticar aquilo que você está meditando. Irmãos, normalmente pessoas que nós reputamos por uma fé forte, não são pessoas que têm uma estrutura diferente, mas são pessoas que aprenderam a necessidade ou a responsabilidade de responder adequadamente ao que Deus diz. O que Deus disse, eu vou fazer e ponto final. Eu gosto lá de Gênesis 22, porque no hebraico, quando diz que ele iria pegar, perguntaram para onde você vai, ele disse, eu vou com o menino, a gente vai adorar e a gente vai voltar. No hebraico, irmãos, a palavra ali é, eu estou determinado a ir, determinado a adorar e determinado a voltar. Oh, irmãos, isso faz diferença. Porque Abraão foi rápido em responder, porque ele estava, irmãos, determinado no seu coração. Ele sabia o que iria acontecer. E ele começou a falar aquilo de forma ousada. Quantos estão aqui, irmãos? Mas Paulo, voltando aqui, ele está lembrando Timóteo, você tem uma fé sincera, você tem uma fé livre de fingimento, a mesma que habitou na tua mãe e na tua avó. Louvado seja Deus. Irmãos, nós temos uma boa semente, nós temos uma boa descendência no que diz respeito à fé. Pastor Bud, quando chegou aqui no Brasil, irmãos, ele chegou com uma mensagem muito simples.
E a mensagem era exatamente essa: Deus disse, eu creio, ponto final. Hebreus 11:1, irmãos, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Irmão, você tem que estar debaixo de muita confusão para não entender uma mensagem dessa. Simples. Agora, irmãos, uma vez que é colocada em prática, ela produz resultados extraordinários. Por que eu estou falando isso? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E eu não estou falando isso porque eu vi uma reportagem estranha no jornal, não. Eu estou falando isso porque o profeta Joel disse, nos últimos dias, Deus está dizendo, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Se nós estamos, irmãos, desfrutando do ministério do Espírito Santo, é porque nós estamos nos últimos dias. O que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que a gente precisa se preparar para não ficar aqui muito tempo mais. A gente precisa entender que nós temos um papel a cumprir nessa geração. Graças a Deus pelos homens de Deus do passado, graças a Deus pela tua mãe e pela tua avó. Mas, irmãos, essa fé genuína precisa habitar no nosso coração também. Graças a Deus pelo que outras pessoas construíram pela fé em Deus. Mas, irmãos, Hebreus no capítulo 11 foi escrita para te animar mesmo, para lembrar você que você pode fazer a mesma coisa pela fé. Se Abraão pôde obedecer, você também pode. Se pessoas puderam, irmãos, ter a sua própria natureza, caráter, personalidade mudada, a tua personalidade, irmãos, nas áreas em que ela precisa, pode ser transformada também pela fé, desde que você mantenha essa sinceridade de coração. Ele disse, a mesma que habitou na tua mãe e a mesma que habitou na tua avó, e eu estou certo, habita em você também. Versículo 6, por esta razão, meu filho, eu quero te lembrar, reavives o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Diga, Deus não me deu espírito de covardia. Sobre área nenhuma da sua vida, irmãos, covardia pode ser um elemento adicionado à sua fé. Está comigo, irmãos? Ah, não, pastor, é porque eu sou equilibrado, eu não falo de Jesus no trabalho, não, porque eu tenho que separar as coisas. Trabalho é trabalho, Jesus é Jesus. Diabo é isso, irmãos. Pode separar, não. Se você nasceu de novo, irmãos, esse espírito de poder, de amor e de moderação está aí dentro. Ele disse que é um espírito de poder, você vai precisar de poder para lidar com os problemas. Ele disse que é de amor, você vai precisar de amor para lidar com as pessoas. E ele disse de moderação, para que você possa resolver com você mesmo o que tiver de ser resolvido. Mas uma coisa é certa, você não pode deixar a covardia entrar. Eventualmente Paulo se levantava com uma mensagem, ei, eu não me envergonho do evangelho. Porque esse evangelho é poder. Irmãos, o que o mundo precisa não é de uma terapia nova. O que o mundo precisa não é de uma novidade. O que o mundo precisa, irmãos, é ver um crente com uma fé sincera, operando. Não importa quanto conhecimento você tem, não importa se você é formado em teologia ou se você entrou na igreja essa semana. Ei, tua fé sincera vai atrair as manifestações do sobrenatural de Deus. Eu gosto quando o irmão Reagan diz que, irmãos, a fé, ela é a porta que ativa o sobrenatural. Às vezes pessoas estão dentro da igreja, irmãos, eu sei, eu ouvi o pastor João falando isso, anos atrás quando eu estava fazendo o Rema, ele disse, olha, o mundo tem um clamor, dizendo assim, Deus, se naturalize, Deus, fale comigo aqui, me mostra um sinal, faz um anjo aparecer vestido de vermelho, faz alguma coisa, me dá um sinal, um arrepio, Senhor, faça alguma coisa para eu entender a sua vontade. Mas ele disse, Deus também tem um clamor, e o clamor de Deus é, meu filho, se espiritualize um pouquinho. Você quer que eu me naturalize? Mas que tal você se espiritualizar? Que tal você começar a entrar na minha dimensão? Porque tem coisas, irmãos, que Deus vai fazer, que nós não vamos conseguir resolver com o nosso próprio intelecto. Não vai dar para fazer com o nosso raciocínio. Irmãos, nós estamos nos últimos dias. O que eu tenho de mensagem no meu coração para te dizer é não dá tempo mais, irmãos, para andar na carne. Não dá tempo mais para esperar, irmãos, aquela atitude. Ah, não, pastor, é porque eu sou uma pessoa muito centrada, eu tenho aquela fé que se eu não ver, eu conheço a mesma de Tomé. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não sentir. Mas hoje, nos últimos dias, as pessoas valorizam o ceticismo. Parece bonito uma pessoa que é cética. Mas eu quero te dizer, irmãos, fé genuína vai abrir as portas do sobrenatural e pessoas não vão negar o que pode acontecer com você.
Agora, a impressão que eu tenho, irmãos, é de que existe mesmo essa espécie de confronto, onde o diabo está tentando atemorizar pessoas, o diabo está tentando colocar a igreja debaixo de uma espécie de medo. Mas a Bíblia, irmãos, deixa claro que fé é completamente oposta a medo. A sinceridade da sua fé, ela está baseada na confiança nas palavras de Deus. Lembra? Deus disse, eu creio e ponto final. Não importa o quão difícil parece, não importa o quanto a situação está vindo contra você, irmãos, tua fé genuína vai te levar à vitória. Aleluia. Atos no capítulo 27, você não precisa abrir, mas Paulo, ele estava, irmão, sendo transportado, preso, e aí eles entram num barco, e de repente Paulo diz, olha, é melhor não fazer essa viagem, eu percebo que essa viagem vai ser perigosa para a gente. Só que Paulo era um presidiário, irmãos, e quem escuta o presidiário na hora de tomar alguma decisão? O capitão disse, o tempo está bom. O chefe, o homem que estava no comando disse, a gente vai seguir a voz do capitão, então vamos navegar. No meio do caminho, uma tempestade se levanta, e uma tempestade grande, irmãos, o suficiente para eles passarem 14 dias sem ver o sol nem a lua, no meio do mar. Alguém aqui já andou de barco? Já? Alguém gostou de andar de barco? Meu amigo. Agora sim, eles estavam acostumados, irmãos, a navegar. Mas Paulo disse, irmãos, que 14 dias sem ver o sol nem a lua. Ok? E o texto da Bíblia vai narrando assim, Atos 27. Paulo se levanta no meio deles e diz, senhores, não é hora de desespero. Não tenha medo. Hã? Alguém já contou 366 vezes na Bíblia, Deus dizendo não temas, viu? Toda vez que Deus está dizendo não temas, Ele está dizendo tenha fé em Deus. Medo vai ser o oposto de fé. Agora Paulo se levanta e diz, senhores, não tenham medo. Irmãos, quem está preso não se levanta com a voz de comando no meio da situação, viu? Quem está preso tem que estar na posição de preso. Mas quando você começa a ter fé em Deus e na sua palavra, você não vai se importar em como as pessoas estão te rotulando ou te reputando. Você entende que existe autoridade na sua voz. Se a tua fé não tem voz, irmãos, ela é uma fé morta, a Bíblia diz. A confissão, ela é a prova de que a fé genuína está no seu coração. E o que Paulo diz, não tenham medo, sabe por quê? Esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, apareceu para mim e disse assim, Paulo, coragem. Uhul! Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Paulo também estava com medo. O anjo chegou para ele e disse, rapaz, coragem. Por quê? Você vai chegar lá e vai cumprir o propósito de Deus. Você vai se apresentar em Roma, rapaz. Agora, não deixe o medo entrar. Aleluia. Continua aqui, irmãos. Eu vou te dizer, fé genuína na palavra de Deus vai te tirar do medo daquilo que o diabo tem tentado levantar contra a sua vida. O medo, irmãos, ele gera essa covardia. Paulo lá em Filipenses, ele vai dizer para os irmãos no capítulo 1, no versículo 27, ei irmão, eu não quero que você fique em nada atemorizado com as mensagens dos adversários, porque para eles, o que eles acham que é a destruição de vocês, na verdade será para eles sinal da iminente destruição deles. Em outras palavras, o diabo faz tudo o que ele pode para tentar pintar um cenário destruído para a sua vida, um cenário onde você não tem expectativa de futuro. Mas quando ele enxerga você crente na palavra de Deus, ele entende que a destruição está vindo é para ele, porque esse homem não está ficando com medo. Normal é ficar com medo. Irmãos, é bonito aí fora, o mundo valoriza esse temor, esse medo, essa pressão de que as coisas não vão dar certo, de que não dá para ver um cenário melhor, de que está com 14 dias que não dá para ver o sol nem a lua. Mas, irmãos, o que Deus disse em sua palavra é a verdade, ponto final. O que Deus disse sobre você? A pergunta é essa, se você sabe o que Deus disse, irmãos, deixa a fé genuína conduzir os teus passos, conduzir tuas confissões, conduzir a tua própria alegria. Lembra em Abacuque no capítulo 3, quando o profeta, depois de ter falado a respeito das visões que deveriam ser escritas, ele disse, olha, ainda que a figueira não floresça, e ele vai pintar o pior quadro possível para uma sociedade agrícola, que
que o produto da oliveira minta, que não haja gado nos currais, ainda que tudo isso me seja tirado. A Bíblia amplificada diz: eu escolho me alegrar no Deus da minha salvação. E ele disse: eu escolho gritar. Uhul! Esse é o melhor grito que você pode dar, não tem problema não, vai melhorar. Agora, irmãos, vamos voltar para Paulo. Paulo estava lá e ele tinha uma escolha, assim como o profeta Abacuque. Cara, vai ficar feliz ou vai ficar com medo? Vai deixar o medo entrar? Você tem razões naturais para deixar isso acontecer. Mas, irmão, se o medo entrar, fé não pode operar. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Vocês estão em um ambiente onde o poder de Deus está em manifestação. Eu estou ensinando isso porque eu sei disso. O poder está aqui. O poder está na visão. Agora deixa eu te dizer, é possível você estar em um lugar onde o poder está em operação e aquilo não afetar em nada a sua vida. Porque se você não conectar o teu coração à fonte da visão, o poder não vai operar resultado. Mas eu estou aqui para te trazer uma mensagem pelo Espírito de Deus. Irmãos, começa a escrever o que você está ouvindo sendo falado aqui pelo Espírito. Sabe por que Deus quer fazer algo extraordinário? Agora tem pessoas que estão, irmãos, na busca do espetacular, perdendo o sobrenatural. Elas querem ver, eu quero ver o barco saindo do meio da tempestade. Não, antes do barco sair da tempestade, que tal tirar o seu coração da tempestade e colocar o seu coração guardado na palavra? Paulo diz: senhores, bom ânimo, porque tem uma coisa, irmãos. Sabe que Paulo estava no meio de uma tempestade, que não era culpa dele? Ele disse que não era para ir, irmãos. Paulo podia estar com a maior má vontade do mundo. Eu disse. Eu avisei, eu não disse? Eu falei que ia acontecer isso. Mas não, irmãos, porque Paulo estava lá. E Paulo decidiu crer na palavra de Deus. Sabe o que o anjo disse? Eu não estou dando só a tua vida, não. Eu estou dando a vida de todo mundo que está no barco contigo. E Paulo disse: ei, vocês estão desesperados, não pule do barco, não. Pode ficar comigo. Porque eu sei onde isso vai acabar. Deus me deu a vida de todo mundo que estiver aqui. Eu quero te dizer, irmãos, fé genuína no seu coração vai trazer salvação sobre você e sobre a sua casa. Quantos estão entendendo aqui, irmãos? Deus vai te dar uma esfera de ação, mas é pela fé na palavra de Deus. É crendo no que Deus diz. É não deixando a informação, irmãos, dominar o teu coração. Lá em 2 Crônicas, vou já voltar para Paulo. Era melhor ter pegado minhas notas, não era? Mas tá, Deus está vendo. 2 Crônicas, no capítulo 20, diz que o rei Josafá, irmão, estava lá, e de repente o rapaz que chegava com as mensagens disse para ele: ei, Josafá, telegrama para o senhor. Aí quando ele leu: inimigos estão vindo contra você, inimigos vindo do norte, inimigos vindo do sul, inimigos vindo do leste. E eles estão vindo de além do mar morto. E aí, irmãos, eu fico imaginando Josafá dizendo: eles querem entrar em guerra comigo. E ele sai, irmãos, do palácio para olhar. Ele tinha uma vista privilegiada, mas ele não conseguia ver exatamente a quantidade de inimigos que estavam vindo contra ele. Lá, irmãos, por causa da curvatura da terra, por causa do clima, é possível que Josafá não tenha tido uma percepção exata de quantos inimigos estavam vindo contra ele. E a Bíblia disse que ele teve medo. Deixa eu te dizer, irmãos, o medo ele pode colocar uma imagem turva diante dos seus olhos e fazer com que você comece a considerar mais a adversidade que está vindo contra você do que o Deus que está por dentro, do que essa inspiração da palavra de Deus que é poderosa para te livrar. Mas eu sei que eu estou aqui para falar pelo Espírito de Deus. Irmão, não tenha medo, não deixe o medo entrar. O problema é que às vezes a gente valoriza muito o problema. Um dia eu estava preocupado em casa sobre uma situação que eu tinha que resolver na igreja, e Deus disse: será que daqui a 5 anos tu ainda ia lembrar do que está acontecendo agora? Não, se esse problema fosse resolvido, não. Então por que se preocupar agora? Não vai valer a pena, não. Vocês estão entendendo, irmãos? Vai valer a pena uma ruga a mais no teu rosto por causa de um problema que vai ser resolvido. Foi só para mim isso, mas Deus está vendo. Josafá olhando, irmãos, grande exército. E agora o que eu faço? Josafá escolhe buscar o Senhor. Amém?
que Josafá faz? Se a gente fosse ler o texto, eu não vou ler por causa do tempo. Mas diz que ele começou a elogiar a Deus, a adorar a Deus, falar da grandeza de Deus. Irmão, quando você começa a adorar a Deus, elogiar a Deus, reconhecer Deus, a imagem dele vai ficar muito maior do que os seus problemas. Eu gosto de dizer isso. Eu li no para-choque de um carro, irmãos, uma vez, de um caminhão. Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, não diga para os... Não diga para Deus o tamanho dos seus problemas, diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. E eu fiquei pensando, irmãos, se a igreja começasse a ter a sabedoria de um para-choque de caminhão, e começasse... Quantos estão entendendo, irmãos? Parar de glorificar o problema. Quando você for orar, irmãos, às vezes a gente precisa orar antes de orar, sabe como é? Reconhecendo a grandeza, a beleza, o poder. Irmãos, ele é muito maior do que a doença que chega na tua porta. Ele é muito maior do que o diagnóstico. Ele é muito maior do que a informação da economia. Você ainda tem uma escolha e você pode escolher se alegrar em Deus. Você pode escolher reconhecer a grandeza dele, não dos seus inimigos. Aí Josafá começa a adorar a Deus. Aí de repente ele para e começa a reconhecer agora o que Deus havia feito. Vocês não estão crendo no que eu estou dizendo, só para não ficar nas minhas palavras. Abre aí, irmão, 2 Crônicas. Tem gente olhando assim, é melhor explicar direitinho. Versículo 6, vamos lá. Josafá está orando aqui. Ele diz: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ei, irmãos, não dá para fazer uma oração pequena para um Deus desse não, viu? Às vezes, irmãos, a gente acha que está fazendo um pedido grande demais. Ei, você não vai surpreender Deus com teus pedidos não, pensa. Quem te deu capacidade de pedir foi Ele. E a capacidade dele de fazer ainda é infinitamente maior do que a tua de pedir. Então, começar a se animar hoje à noite. Quando for pedir algo para Deus, peça algo grande. Se for para pedir pequeno, não peça não. Ele disse lá no versículo 10, agora, para pular, ele faz uma oração, você pode ler em casa. Agora ele diz: eis que agora os filhos de Amon e Moabe do monte Seir, aí ele vai apresentar a petição dele a Deus. Vamos pular um pouquinho, lá no versículo 15, diz que um homem se levantou no meio da congregação e disse: atenção todo Judá e moradores de Jerusalém, rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenha medo e nem se assuste por causa desta grande multidão, porque a batalha não é de vocês, mas é de Deus. E amanhã vocês vão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Essa palavra em hebraico, Jeruel, significa ensinado por Deus. Uma coisa, irmãos, fé sempre vai responder às palavras de Deus. O problema é que às vezes as pessoas acham que fé é uma vontade, um desejo próprio. Fé é a resposta às palavras de Deus. Se fé não está estabelecida no coração, é porque talvez não está ouvindo a palavra como deveria. Mas fé, irmãos, é a nossa forma de reagir ao que Deus diz. Quantos estão aqui, irmãos? É como Deus falando com Abraão, dizendo: você vai ser pai de uma multidão. Por causa disso, mude o seu nome a partir de hoje. A gente estava cantando aqui. Deus chega para Sara e diz: Sarai, teu nome é Sarai, mas a partir de agora o teu nome vai ser Sara. Eu passei muito tempo, irmãos, pesquisando a diferença entre Sarai e Sara. Sarai, no hebraico, significa princesa ou rainha, mas mais princesa. E Sara, depois de muito pesquisar, significa rainha ou princesa. Mas tem uma diferença. Sarai é princesa de uma forma genérica, pode ser qualquer uma. Sara é a princesa. Sarai estava se vendo como uma possibilidade. É tanto que ela colocou H na jogada, porque ela pensava: se Deus vai cumprir a palavra, pode ser com qualquer uma. Mas Deus estava dizendo: não é com qualquer um.
é com você. E mais uma vez, fé, irmãos, vai vir desse lugar onde você deixa as palavras de Deus te ensinarem o que você precisa aprender. Agora vai lá, vai para esse vale. E quando chegarem lá, vocês não vão precisar lutar. Tomem posição, fique parado e veja a salvação que o Senhor vai te dar. Mas não tenha medo e nem se assuste. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. E o que eles fizeram? Depois que eles ouviram essa palavra, a Bíblia diz que eles começaram a adorar o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Fé genuína, fé sincera. Deus disse, eu vou me comportar como quem acredita no que Ele falou. Anjo chegando para Maria dizendo, ei, você vai ser mãe do Salvador. Como vai ser isso? Você não vai ter contato com homem nenhum. Vai descer sobre ti o poder do Espírito Santo. Ah, é? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus. É fácil conceber isso com a cabeça, irmãos? Que batalha não chegou na cabeça daquela menina? Que história é essa de engravidar do Espírito Santo? Talvez pessoas chegaram nessa igreja aqui, que mensagem esse povo prega? Essa coisa de falar, de acreditar naquilo que falou, essa coisa de crer em Deus, mesmo quando as notícias estão ruins aí fora, mesmo quando a informação não é positiva. Ei, eu tenho boas notícias para você. Se você ficar aqui por tempo suficiente, isso vai pegar em você e você vai começar a falar igual o pessoal dessa igreja fala. E eu vou te dizer mais, você vai começar a ter os mesmos resultados do que esse povo tem tido, irmãos, porque essa palavra, ela tem nos mantido nos tempos mais difíceis da nossa vida. Irmãos, não dá para voltar atrás quando a gente já viu tanta coisa que Deus já fez. Então, a questão não é o que foi falado, a questão é quem falou. Entendeu não? Uma pessoa pode chegar para você hoje à noite e começar a fazer um monte de promessas, certo? Eu te prometo uma cuia nova de chimarrão. Eu te prometo isso, te prometo aquilo. Irmãos, promessas em si, elas não são muita coisa não. A questão é o caráter de quem falou. Quantos estão entendendo, irmãos? A gente não está pregando um evangelho de notícias que vão alegrar a tua cabeça, notícias boas, notícias mentais. Não, irmãos, a gente está falando de fé, algo que opera no reino do Espírito, que abre a porta do sobrenatural, que abre a janela do céu, para recursos chegar para você de onde não chegaria de outra forma, para milagres chegarem para você que não poderiam chegar de outra forma. Agora, a questão é como a gente vai reagir, qual é a nossa escolha. Finalmente, irmão, sabe o que aconteceu? Eu imagino assim, Josafá chegando para a mulher dele e dizendo assim, amanhã a gente vai para a batalha. Você vai batalhar com todo aquele povo? Vou batalhar com todos aqueles povos e a gente vai derrotar todos eles. Como é que vai ser a estratégia da batalha? É assim, eu botei os músicos na frente. Irmãos, sendo honesto com você, eu sou músico aposentado, certo? Eu tocava. Músico não é a galera que gosta de confusão não, irmãos. Quer dizer, eles até fazem uma confusãozinha às vezes. Mas não, é brincadeira, aqui não, só lá. Os músicos estão aqui, né? Os músicos, amém. Deus tenha misericórdia. Não, os músicos são da paz, irmãos. Não é guerra, não. Imagina agora um músico chegando para falar para a mulher dele antes de sair. Vai ter batalha? E tu vai? Vou. Vai onde? Na vanguarda. Eu vou estar na primeira fila da batalha. Se tu não toca uma flauta, mas foi o que o homem de Deus disse, que eu fosse lá para a primeira fila. A mulher de Josafá, como é que vai ser isso? Os músicos vão na frente. E a gente vai tocar e adorar o Senhor. Por quê? Deus disse para a gente ficar parado. Se a gente vai ficar parado, é melhor cantar. Eita, irmãos. O que aconteceu? Lá no versículo 22. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados.
Versículo 24, versículo 23 diz que eles lutaram entre eles, e aí no verso 24 diz: quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se podia olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, e não havia nenhum sobrevivente. Oh, irmãos, isso aqui não é uma história inventada não, irmãos. Isso aqui é como fé funciona. Eu quero te dizer, talvez esses inimigos que estão vindo contra você, fazendo um grande assombro, dizendo que vai dar errado na sua família, que vai dar errado na sua casa, que vai dar errado na sua igreja, que vai dar errado na sua saúde. Eu quero lhe dizer, se você puder obedecer a Deus, se você puder levantar as mãos antes do tempo, irmãos, quando você olhar para avistar esses inimigos, você só vai ver corpos estendidos no chão. Versículo 24, 25, ele diz: e Josafá e o povo foram saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, e pegaram para si mais do que podiam levar, e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. A mulher de Josafá, irmãos, em casa. Josafá, 3 dias depois, cansado, esgotado. Josafá, como foi a batalha? Disse, teve batalha não, mulher, estava só carregando o caminhão. Despojos. O que um dia era morte certa, no dia seguinte era triunfo, riquezas, abundância, favor. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. O que para alguém aqui era morte certa. Irmãos, eu quero lhe dizer algo. O que era motivo do teu choro vai ser razão de grandes gritos de júbilo que você vai dar nesse ano. Ah, meu Deus do céu, irmãos. Deus já fez tanta coisa até aqui, mas eu quero dizer, irmãos, desse ano em diante, as coisas vão entrar em uma outra velocidade. Rapaz... Josué, irmãos, Deus chamou ele para conquistar a terra prometida. Moisés tinha falhado, um homem de Deus extraordinário, mas não pôde entrar na terra prometida. Josafá recebe a responsabilidade. E algo que eu gosto, uma cena que sempre vem no meu coração. Josafá tinha um Jordão diante dele agora. E Deus disse: Josafá, vai com o povo, escolhe os sacerdotes e manda esses sacerdotes se estenderem por todo o largo do Jordão. Eles vão estar com as mãos estendidas, enquanto o povo vai passar. Talvez se o povo ficasse parado olhando para aquela muralha de água, ia ficar com medo. Mas Deus disse para ele: leva esses sacerdotes valentes que vão estar lá. Eles vão estar com mãos estendidas, enquanto o povo está passando. Eles vão permanecer lá. Eu quero dizer para pessoas dessa igreja, inclusive essas pessoas que o Senhor tem chamado para serem apoio, suporte para a visão que Deus tem colocado na vida desse casal. Ei, muita gente vai passar por causa do favor que Deus concedeu à sua vida. Tem coisas que Deus vai fazer chegar primeiro a você mesmo, porque você está se dispondo a seguir essa visão. Agora muita gente vai ser beneficiada. Irmãos, a gente está no começo dessa igreja. Muita gente vai entrar aqui e vai ser beneficiado por causa dos teus dízimos, das tuas ofertas, por causa da tua confissão, por causa da tua vida. Tem gente que não vai precisar pegar tão pesado como algumas pessoas estão pegando. Sabe por quê? Porque esse trabalho, irmãos, vai beneficiar o povo que vai passar. Agora, uma coisa engraçada nesse texto. Ele disse: agora diga para esses sacerdotes, olha, vocês vão pegar algumas pedras do fundo do Jordão e vocês vão levar com vocês lá para frente. Porque outras situações vão surgir. E quando o diabo se levantar contra vocês, com essas situações, vocês vão olhar para aquelas pedras que estavam no fundo do Jordão e vão dizer: se Deus foi comigo naquele dia, Deus continua sendo comigo hoje. Isso não vai me parar, essa circunstância não vai me deter não. O Deus que me deu as pedras que estavam lá no fundo do Jordão, Ele vai me fazer conquistar a terra. Referenciais, memoriais. Mas aí, irmãos, Josué atravessa numa manifestação do sobrenatural. Agora ele se depara, irmãos, com aquela primeira cidade, Jericó. Uma muralha de 9 metros por 6 metros de
de espessura, ainda tendo as muralhas do lado de dentro. E Josué começa a racionalizar de novo. Como a gente vai derrubar esse muro? Esse muro é intransponível. Como é que a gente vai resolver esse problema? Irmão, deixa eu te dizer, eu pastorei uma igreja também lá em João Pessoa. E uma coisa que eu aprendi, um amigo me falou, irmãos, mas eu não acreditei tanto quando ele me disse. Ele disse, tu vai estar à frente de um povo, escuta isso. Os problemas fáceis tu resolve, os problemas difíceis Deus vai resolver por ti. Porque se tu fosse ficar com os difíceis, tua mulher ia ficar viúva cedo demais. E tem pessoas aqui hoje à noite que talvez estão precisando ouvir essa palavra. Você não precisa morrer fora do tempo, não. Você não precisa estar desgastando, botando pressão sobre você mesmo. Ei, você não foi feito para receber essa pressão toda, não. Coloca essa pressão sobre a palavra. Ela vai te sustentar no momento da dificuldade. Essa palavra pode receber pressão, ela não vai falhar, ela não vai faltar com você. Irmãos, Davi disse, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por que ia começar com você aqui em Caxias do Sul? Agora está Josué, irmãos, pensando, o que é que eu vou fazer? O tamanho dessa muralha, como eu vou derrubar essa muralha? Eu vou cavar. E era topeira. Como é que eu vou resolver esse problema? Como é que... Ah, meu Deus, mas eu já criei. Irmão, já criei é nome de francês. Fé é agora. Fé não é no passado, não. Não adianta. Ah, pastor, eu já criei demais. Não, não, não. Fé é agora. Aí, irmãos, enquanto ele estava pensando, Josué capítulo 5, ele encontra um homem alto, com a espada desembainhada, olhando para as muralhas. Irmãos, Josué na hora já buscou o karatê que ele conhecia. Rapaz, que cara grande, o jiu-jitsu, tentar derrubar, imobilizar esse... O senhor é amigo ou o senhor é inimigo? Ele disse, criança, eu sou o general dos exércitos do Senhor. Agora tira essa tua sandalinha dos pés, porque essa terra que você está pisando já é de Deus, e Deus já deu para o povo dele. É território santo. Irmãos, quando você começa a crer na palavra, a glória de Deus vai adiante de você. A glória de Deus vai resolver problemas que você não resolveria de outra forma. Eu sei que tem pessoas pensando, eu estou confortável demais do jeito que eu vivo, eu não preciso disso não. Se você viver pelo seu raciocínio, você vai chegar a um resultado. Mas o que Deus tem para você é muito maior. Lembra do que Jesus disse para Marta? Eu não te disse, se você puder crer, você vai ver a glória de Deus. Mas não, estava todo mundo dizendo, se Jesus estivesse aqui, isso não teria acontecido. Irmãos, todo mundo jogando culpa em Jesus. Mas a glória estava pronta a se manifestar. Creia, mulher, creia. Eu quero te dizer hoje à noite, meu irmão, você não vai ser envergonhado tendo fé em Deus. E o que talvez para você era a prova de que você tinha chegado no final da linha. Irmãos, é nessa situação que você vai provar da glória do Senhor vindo sobre a sua vida. Você vai provar do livramento sobrenatural de Deus. Ah, pastor, e o barco de Paulo? Irmãos, o barco se acabou, mas nenhuma das pessoas que estavam com ele morreu. Pelo contrário, eles chegaram a um lugar onde um grande avivamento começou a acontecer, sinais, prodígios e maravilhas, e aquelas pessoas tiveram que testemunhar tudo o que estava acontecendo. Eles podiam até não crer antes, mas eles tiveram que ver uma ilha, irmãos, cheia da glória de Deus. Eu quero dizer algo para você, pode ser que tenham pessoas que não estão crendo, que não acreditam, ninguém mais precisa crer. Se você puder crer, você é maioria com Deus. Agora, a gente precisa começar a se comportar como quem acredita. Eu gosto de algo que o irmão Smith Wigglesworth disse. Diga aí, Smith Wigglesworth. Ele disse, irmãos, a igreja precisa aprender o poder de um grito de júbilo.
não é animação de plateia não, irmãos. É abrir as portas do sobrenatural. É começar a se enxergar possuindo o que Deus tem dito ao teu respeito. Se talvez você diga, pastor, o que tanto o senhor está dizendo que Deus diz ao meu respeito? Enxergue as passagens que estão escritas no Novo Testamento e que terminam com a frase em Cristo. Porque é tudo que Deus pensa a teu respeito. Ele vai te suprir em Cristo, te abençoar em Cristo, te responder em Cristo. Ele vai manifestar Cristo em você. E se isso para você não é uma grande coisa, para mim é um milagre, porque eu me conheci fora dele. Mas eu vou te dizer, irmãos, pela fé eu estou começando a viver os melhores dias da minha vida. E eu quero declarar sobre essa igreja, irmãos, pela fé, vocês vão continuar marchando, vocês vão continuar avançando, e as muralhas vão continuar caindo, os rios vão ter que se abrir, irmãos, favor vai ter que ser soprado. Deus está transformando, irmãos, perseguição em aliados. Pessoas que nessa cidade se levantaram como uma grande oposição a essa igreja. Elas vão ser tocadas, irmãos, por palavras de graça, que vão sair desse púlpito, que vão sair da sua boca. E eu vejo grande favor, irmãos, diante de autoridades vindo para essa igreja. Você crê nisso? Porque tem muita gente precisando do que vocês têm, irmãos. Eu sei que existem muitas formas pelas quais as coisas vão acontecer. Mas eu vou te dizer, essa igreja está aqui, irmãos, para liberar a glória de Deus sobre Caxias do Sul. Milagres mesmo, como foi dito. Ah, irmãos, e se você pudesse se enxergar nesse papel. Deus quer começar com você, para que através de você seja visto na vida de outras pessoas. Eu já vou finalizar. Tem uma calmazinha aí, irmãos. A minha casa é a mais distante daqui. Posso orar por vocês? Já estou finalizando. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa palavra só vem em ocasiões especiais. Eu sei que hoje é uma noite especial. Deus chamou um homem chamado Zorobabel. Eu gosto de apelidar ele de Zoró, porque fica mais fácil. Não muito bonito, Zorobabel. Mas Deus disse, Zorobabel, você vai reconstruir o templo de Salomão. Mas o templo de Salomão não era o templo mais rico e mais impressionante que já foi criado? Exatamente. E Deus estava chamando quem para aquela obra? Zoró. Zorobabel não tinha a riqueza de Salomão. Mas quando a Bíblia vai falar sobre isso em Zacarias, ele disse, Zorobabel, você está diante de um grande desafio. Tudo o que era glória virou monturo, virou lixo. Mas quando a última pedra dessa casa for colocada, toda a multidão vai olhar e vai dizer, só pode ter sido a graça de Deus. Deus está levantando vocês para, como Zorobabel, construir algo nesse lugar. E todo mundo que está olhando talvez esteja vendo uma montanha de lixo, uma montanha de coisas, de glórias de um tempo passado. E talvez tem pessoas aqui que estão se alimentando ainda de um maná que já envelheceu. Mas irmãos, eu vou te dizer o que Deus está para fazer nesse lugar. As pessoas vão chegar aqui, vão olhar e vão dizer, não é possível ter sido feito pela mão de um homem. Não foi a cabeça de Silvio, mas irmãos, foi porque você está se submetendo a essa mão. E eu declaro que no nome de Jesus, essa graça vai ser multiplicada sobre você de tal forma que as pessoas que passarem aí fora correndo, elas não vão ver só a visão, mas elas vão ver o cumprimento da visão, elas vão ver a provisão que vem da visão e elas vão ver a glória se manifestando nesse lugar. Você pode se alegrar, meu irmão. Coisas extraordinárias, coisas que não são comuns, favor sobrenatural. A palavra propiciação, irmãos, ela é o pagamento por um pecado que foi cometido, ou um preço pago por alguma dívida. Mas uma coisa interessante sobre a palavra propiciação é que é o seguinte: a mesma medida de ira que era depositada sobre alguém por causa do pecado, uma vez que a propiciação ela é feita,
é a medida de favor que agora vai transbordar sobre aquela pessoa. Eu vejo uma grande medida, irmãos, de favor vindo sobre a sua vida. Eu estou falando porque você está associado a essa visão, viu? Lembra ansumbrevlediria crevalamandri fidiria vakala borrofoshe. Porque pessoas desacreditadas do que um dia eu falei a respeito desse lugar, pessoas que não depositaram confiança nestas palavras, elas vão se encontrar com a minha glória. Elas vão ver aquilo que um dia foi profetizado. E elas vão reconhecer: Deus está no meio deles. A glória do Senhor está indo adiante. Muralhas estão sendo colocadas no chão. O seu trabalho é gritar e celebrar, porque tudo o que devia ser feito, Deus já fez por vocês. Dias de maior glória, dias de maior provisão, dias de maiores manifestações chegaram para esse lugar, e essa glória vai permanecer. Alegre e regozijo.